Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo você por estar prestigiando mais esse vídeo aqui do nosso canal e convidar você também a já começar dando o like, dá o like nesse vídeo para que esse vídeo se torne relevante para o YouTube. E ao final do conteúdo, você vai entender o porquê este vídeo realmente apresenta uma relevância importante, uma vez que muitas pessoas apresentam sintomatologia tanto gástrica quanto intestinal por deficiência de enzimas digestivas. Então, tema de hoje... travou? Ok? Tema de hoje, enzimas digestivas. Bom, para a gente começar a falar de enzima, você vai ter que lembrar da aula de química do colégio, onde você aprendeu o que é uma enzima. Enzimas são substâncias com função catalisadora. Então, substâncias catalisadoras de uma reação química. O que é catalisador de uma reação química? É um facilitador, tá? Basicamente isso. Reações químicas precisam acontecer, para isso você tem que ter todos os elementos, os cofatores, e você precisa das enzimas que farão esta reação, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu já falei aqui no YouTube diversas vezes, né? Olha só, o triptofano, L-triptofano, precisa se converter em 5-hidroxitriptofano ou 5-HTP para se transformar em serotonina, tá? Bom, legal. Só que o triptofano só converte em 5-hidroxitriptofano se você tiver aqui a enzima triptofano hidroxilase, que bota este OH, né? Por isso que fica hidroxilado aqui o 5-hidroxitriptofano. Então, essa enzima aqui, ela é fundamental. Se não tem ela, não tem reação. Todas as reações dependem de enzimas, ok? Então, em outras palavras, mais técnicas, né? Eu diria que a enzima é o que diminui a energia de ativação para que a reação aconteça. Para a reação acontecer. Ou seja, olha só, aqui isso aqui é bem importante, tá? Acontecer. Olha o que eu quero dizer com isso aqui. Se nós não tivéssemos enzimas digestivas, possivelmente nós precisaríamos de temperatura muito mais alta para que essa reação química acontecesse, tá? Então, talvez, se não tivéssemos enzima, precisaríamos de o quê? 60, 70 graus, né? O ambiente, o meio, precisaria de 70 graus Celsius para que acontecesse a reação. Então, as enzimas, quando a gente estuda isso tudo, volto a dizer, falo isso muitas vezes aqui, é muito lindo entender a perfeição desse universo e entender que houve um arquiteto que fez tudo isso de uma forma linda, de uma forma perfeita, porque veja bem, as enzimas tanto que nós produzimos como que os alimentos contêm, a gente vai falar sobre isso, mas as enzimas que estão participando das reações do nosso corpo, elas fazem com que possa acontecer uma reação química na temperatura entre 36 e 37 graus, que é mais ou menos a temperatura do corpo. Porque se não tivesse enzima, não aconteceria reação química nessa temperatura. E essas enzimas, elas suportam até mais ou menos 40 graus, você ainda tem reação enzimática acontecendo, estourando aqui 42 graus. Né? Passando disso, você começa a ter um processo de desnaturação enzimática. Você perde a ação das enzimas. Então, eu já fiz inclusive um vídeo
falando sobre o crudivorismo, né? E a proposta do crudivorismo, está aqui o vídeo, que justamente a proposta do crudivorismo é consumir alimentos que não sejam preparados em temperaturas superiores a 42 graus, 43 graus, para não ter essa desnaturação enzimática, porque enzima é necessário. Tá, Samuel? Então você quer dizer que a gente não pode cozinhar a comida? Claro que pode, só que a gente vai perdendo a carga enzimática do alimento e a gente ainda por cima, obviamente, tem as próprias enzimas que o corpo produz. Então, todo o nosso processo digestivo ele é dependente de um somatório das enzimas dos alimentos mais as enzimas que o nosso corpo produz, que a gente vai falar sobre essas duas, né? Essas duas modalidades de enzima. Mas o que a gente tem que entender é isso, é essa coisa linda, né? Que é entender que o alimento ele traz para você o mineral, a vitamina, o ácido graxo, o aminoácido, ele traz os cofatores, mas ele também traz a enzima, porque a coisa é completa, é tudo muito mágico, tudo muito bonito, né? Só que nós, em algum momento da nossa história, resolvemos que iríamos começar a comer comida desvitalizada, comida que não tivesse nenhuma carga enzimática, né? Como, por exemplo, o pão, o bolo, o biscoito, a pizza, né? Alimentos que não têm nutrição e não tem nada de enzima. Aí a gente começa a ter refluxo, gastrite, doenças intestinais e a gente apela para o remédio, né? Porque, não sei. Eu tento entender isso até hoje. Bom, então esse primeiro conceito aqui é importante a gente ficar com ele muito claro, né? A importância da enzima, onde a gente encontra enzima, né? Existem enzimas nos alimentos e agora a gente vai falar também das enzimas que o nosso próprio corpo produz. Você já se deu conta que quando você está com febre, com temperatura alta, que portanto as tuas enzimas digestivas elas começam a desnaturar, você não sente fome e o que você come você sente que demora para fazer a digestão, né? Por quê? Porque você já não tem mais uma carga enzimática adequada no seu corpo, né? Para facilitar esse processo digestório. Apenas uma curiosidade aqui para entender um pouquinho do porquê. Não é o único motivo pelo qual, mas você também perde a fome e não tem aquela sensação de uma boa digestão quando você está febril, né? E ainda falando sobre isso, vem aquela questão, que também já temos vídeo aqui, ó. É legal a gente baixar a temperatura, né? Quando na verdade aquela temperatura aumentada, ela pode ser um mecanismo do corpo estar se defendendo, aumentando a temperatura, por quê? Porque não são só enzimas que vão se desnaturar, né? Vírus também não tolera temperatura alta. Então o corpo está tentando te defender e a gente vai lá e tasca de pirona e paracetamol e mantém a febre sempre baixa. Quando falamos em capacidade de produção de enzima, a primeira que a gente vai falar é da amilase salivar, tá? Porque existe na verdade a amilase gástrica, a amilase pancreática. A amilase age em tudo que é lugar, né? Pancreática. A amilase salivar, ela é encontrada na boca, por isso que a gente fala assim de ter uma mastigação efetiva, né? Por quê? Existem enzimas na boca que vão fazer a quebra, a digestão de alguns nutrientes que em nenhum outro lugar do corpo vai ter enzima para fazer isso. Ou seja, se você pular essa parte da boa mastigação, você vai estar gerando um problema de digestão que não será corrigido em nenhum outro lugar do teu corpo. Então é muito importante a mastigação, porque aqui a amilase salivar ela já começa a transformar carboidratos de fragmento grande em carboidratos de fragmento muito menor, tá? Aqui o pH é levemente ácido, levemente, nem considerado quase um pH ácido. Agora, as enzimas vão trabalhar em pHs diferentes, né? Ambientes diferentes, enzimas diferentes. Quando a gente fala da pepsina, que vai trabalhar pepsina na digestão das proteínas,
mais, né? A proteína ela é digerida pela pepsina. Aonde? No estômago. Isso aqui é no estômago. Por quê? Porque o pepsinogênio, ele vai precisar do ácido clorídrico para se transformar em tripsinogênio. E esse ácido clorídrico aqui, ele vai ter que estar num pH inferior a 3, tá? O ideal é um pH inferior a 2. Olha o nível de acidez, tá? Apenas para situar vocês aqui, ó, quanto mais baixo o pH, mais ácido, ok? O pH do intestino, a gente vai falar sobre isso, mais ou menos 7, 8, né? Eu preciso chegar num pH de 2 aqui no estômago para poder ativar o pepsinogênio para fazer a digestão das proteínas. Por isso que eu falo sobre isso e sempre sou atacado aqui, né? Sempre sou. Agora eu dou chance para os haters aqui, né? Quando a gente fala sobre tipo sanguíneo, dieta do tipo sanguíneo. Não existe comprovação científica. Eu sei, já estou dizendo que não existe. Não estou dando moral para ninguém falar, não tem comprovação científica. Não tem artigo científico mostrando que a dieta do tipo sanguíneo é uma coisa que pode ser usada como um marcador, como algo que seja efetivo no consultório. Não pode. Por quê? Porque não existe uma regra. Porém, mesmo não existindo uma regra, a gente sabe que existe sim uma tendência. A palavra aqui é tendência, tá? Olha só, sangue A, sangue AB, sangue O, sangue O não, sangue B e sangue O, tá? Na tendência, o sangue A seria o sangue com a pior acidez estomacal. Em que sentido? Menos acidez estomacal, né? A gente chama de hipocloridria estomacal, pouca produção de ácido clorídrico. E o sangue O seria o ácido, o sangue com melhor produção de acidez. Então, diria que sangue O mais facilmente consegue ativar pepsinogênio, sangue A mais difícil, né? Por isso que no consultório, o que eu faço? Eu sempre tento fazer uma correlação. Eu pergunto para o paciente tipo sanguíneo e pergunto quais os alimentos que ele sente que ele melhor fazer digestão. E eu vou chutar uma estatística aqui, tá? 90% dos pacientes sangue A, e eu sou sangue A, relatam que realmente a digestão da carne vermelha, por exemplo, é mais difícil. Vai ter sangue A que vai dizer que digere bem? Claro que tem, como eu falei. Isso não é uma regra, tá? Mas estatisticamente, o sangue O aqui seria o sangue que come uma churrascada ao meio-dia e joga futebol 2 horas depois, meia hora depois. O sangue A que come essa churrascada vai tirar um cochilinho, acorda às 9 da noite, tá? O sangue B está mais perto do A e o sangue AB mais perto do A e o sangue B mais perto do O. Então aqui, o sangue O, nesse caso, vai transformar muito mais o... Eita, aqui tá errado aqui, gente, ó. Pepsinogênio é transformado em tripsina, não tripsinogênio. Desculpa, tripsina, tá? Porque sempre que está em ênio aqui, ó, no final, significa a forma inativa. Então, pepsinogênio não está ativo. Ele vai transformar em tripsina, que é a forma ativa, tá? Então, desculpa aí, falei errado antes. E para isso precisa do ácido clorídrico. Então, vocês entenderam? Dependendo do tipo sanguíneo, né, e de outros fatores, por exemplo, um fator aqui importante, pessoas que têm uma alimentação extremamente industrializada, processada, rica em margarina, manteiga, óleo de girassol, óleo de canola, esses óleos todos. O que vai acontecer aqui? Vai ter um ambiente estomacal com pouca produção de ácido clorídrico, né? Uma das coisas que a gente também pode usar como um marcador não fidedigno, mas uma coisa que norteia o olhar do médico é a vitamina B12, né? Por quê? Porque um dos fatores que derruba a vitamina B12 é a falta de produção de ácido clorídrico. Então você pega um paciente com 200 de vitamina B12, você tem que pelo menos pensar, tá? Não quer dizer que ele tem uma pouca produção de ácido clorídrico,
mas quer dizer que pode estar com deficiência de ácido clorídrico. Agora, o cara com 800 de B12, putz, para ter 800 de B12, ele tem que ter fator intrínseco no estômago, e fator intrínseco precisa de acidez. Então ele está te contando que tem uma boa acidez. São alguns indicativos aí que a gente vai usando, né, olhando o exame, conversando com o paciente, fazendo uma boa anamnese. Bom, ok, mas aí aqui no estômago aconteceu a digestão das proteínas, né, e o alimento ele seguiu em frente, ele foi para o duodeno e depois ele vai para o intestino delgado. E é aqui em outro pH, né, um pH muito menos ácido, que a gente vai ter a ação das duas enzimas produzidas pelo pâncreas, que é a lipase e a amilase. Né? A amilase vai fazer a digestão dos carboidratos e a lipase vai fazer a digestão da gordura. Qual a função da lipase? Ela vai quebrar as 3 cadeias de ácido graxo que estão ligadas a uma molécula de glicerol. Aqui eu tenho o glicerol e aqui 3 moléculas de ácido graxo. Qual é o nome da estrutura? Triglicerídeo, né? Triglicerídeo é isso aqui. Triaglicerol, 3A, né? 3 ácidos graxos, 1 glicerol. Função da lipase é justamente essa aqui, quebra do triglicerídeo. Função da amilase, quebra do carboidrato. O que eu sei? Eu sei que a amilase, quando ela chega num nível de pH inferior a 4,4, eu inutilizo a minha amilase, ela não funciona. Então, olha só, pH menor que 4,4 é igual à inatividade da amilase. Então, a gente tem que ter o intestino com pHs diferentes, né? O estômago, o trato digestivo, desde a boca, né, até o ânus, pH diferente para ação de enzimas diferentes, tá? Isso aqui é o mais importante. Bom, aí a gente falou, né, que os alimentos, eles vão conter enzimas digestivas. Vamos elencar aqui quais são os alimentos que vão ter a maior concentração de enzima digestiva. O mamão, o mamão ele contém papaina, o abacaxi, que contém bromelina, kiwi, actinidina. A gente tem outros alimentos, né? Aqui, ó, o próprio brócolis. O brócolis tem bastante galactosidase. Galactosidase. Tá? Aqui são as principais enzimas digestivas que a gente encontra nos alimentos, tá? Quando a gente tem um paciente que tem dificuldade de digestão, a gente, então, pode começar a montar, né, para o paciente uma cápsulazinha com um pouquinho de cada. E, claro, a gente vai usando, inclusive, pistas, né, pistas. O paciente, ele recebe diagnóstico de síndrome do intestino irritável, por exemplo. Muitos casos de síndrome do intestino irritável simplesmente levam esse diagnóstico por falta de lipase. Tá? É muito comum. A falta da lipase, a falta da enzima digestiva que quebra a gordura, ela pode trazer um quadro digestivo que facilmente pode ser confundido com SII, né? Síndrome do intestino irritável ou síndrome do cólon irritável. Entendeu? Então, a gente vai vendo o que o paciente vai te contando, né? Por exemplo, ele tem fezes que flutuam muito. Ele faz o cocôzinho e fica lá, igual um submarino flutuando por cima. O que aquilo ali tu tem que pensar? Pensar em excesso de ar no cocô. O que o excesso de ar no cocô seria? Seria fermentação, né? Tem que pensar em fermentação. Ele pode estar tendo um excesso de fermentação das fibras do intestino por falta de enzimas. A gente vai ouvindo o que o paciente conta, vai perguntando para ele como é que está o cocô. Na primeira consulta ele acha que esse médico é louco,
né? Depois ele fala, não, ele vai entrando na onda, ele vai entendendo que falar de cocô na consulta é importante e a gente vai montando essas enzimas aí, vai montando um pool, né? O que é importante aqui de saber? Olha só, onde é o local que a gente encontra a maior parte das enzimas digestivas que estão atuando no intestino, tá? Não as do estômago. No intestino, aqui é o enterócito, né? E o enterócito ele tem essas vilosidades altas aqui, ó. E as enzimas digestivas se localizam aqui, ó, na crista das vilosidades, tá? O que a gente sabe? Com o passar dos anos, estas vilosidades irão encurtando. Isso é um processo fisiológico, né? Aos 60 anos, uma pessoa ela tem 1/3 destas vilosidades aqui, ó. Olha como é que é o intestino dela, tá? Ó. Então, após os 60 anos, a gente tem que pensar em possivelmente suplementar enzima para todo o nosso paciente. Por quê? Porque ele pode estar realmente com dificuldade de fixação das enzimas na crista do intestino. Lógico que aqui é um paciente que durante a vida ele teve uma preocupação maior com isso. O que é uma preocupação? Ele não ingeriu os principais alimentos que encurtam as vilosidades, tá? Qual é o alimento que mais diminui a altura da velocidade? É o trigo, tá? O trigo, ele é o principal responsável por fazer com que o paciente chegue aos seus 60 anos com pouca velocidade, né? O que é a doença celíaca? A doença celíaca é o paciente que tem a velocidade assim, ó. Malemar mondinha, quase nada. Ele não absorve nada, ele não digere nada, ele está cheio de queixa intestinal, não absorve ferro, não absorve B12, não absorve nutriente nenhum, tá? Então, assim, uma das formas de modular aqui o encurtamento das velocidades é a gente suplementar o paciente com probióticos ao longo da vida. Tomar sempre? Não, a gente não dá probióticos sempre para um paciente. Vai dando em ciclos, né? Dá umas cepas, depois fica um tempo sem, né? Outra cepa diferente. Vai fazendo tratamentos em ciclos, tá? E uma dieta rica em pré-biótico. O que é rica em pré-biótico? São fibras pré-bióticos. Qual tipo de fibra? As fibras que vão fermentar em ácidos graxos de cadeia curta. Acetato, 2 carbonos, propionato, 3 carbonos, butirato, 4 carbonos, todos de cadeia curta. O principal aqui orquestrador é o butirato, tá? Porque o butirato ele ajuda nessa reepitelização aqui contínua, né, do tecido intestinal, tá? O butirato ele vai se quebrar, ele tem 4 carbonos, ele quebra em 2 carbonos. Quando ele quebra em 2, ele forma 2 acetil, né? E o acetil, quando junta com a coenzima A, forma acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs e dá energia para que esse epitélio aqui possa se renovar. Renovação de epitélio, tá? Então aqui, ó, alimentação rica em fibras. Isso é a dieta da longevidade, é consumir fibras. Inclusive é a alimentação anti-câncer de intestino. Quanto mais você tiver essa preocupação em manter uma dieta do Mediterrâneo, que é uma alimentação rica em fibra, você tem aqui então uma renovação desse tecido epitelial com muito mais velocidade, garantindo que esse intestino esteja sempre mais saudável. Pessoal, existem muitos suplementos que são blends de enzima, tá? Nos Estados Unidos, nas prateleiras de supermercado, então você encontra lá diversos, né? Plant enzymes, super enzymes, digestive enzymes, tem um monte de enzymes lá, tá? Tem que cuidar aqui. Existe contraindicação? Não tem contraindicação de tomar enzima digestiva. Acontece que muitos dos blends, eles vão trazer junto a famosa betaína HCl, né? Ou cloridrato de betaína, que seria uma forma de
melhorar a acidez estomacal de quem tem pouca produção de ácido clorídrico, tá? Só que aí é que tá, não é interessante usar cloridrato de betaína em quem tem uma boa produção de ácido clorídrico, né? Claro, a gente vai usando indicadores para isso, né? O médico tem que ter essa habilidade de olhar exame, conversar com o paciente, ouvir o que o paciente traz e aí a partir de então ele determina, né, se é necessário ou não, tá? Existem blends com cloridrato de betaína e outros que não têm. O grande problema é que nos Estados Unidos tudo é exagerado, né? Quando você pega os blends com cloridrato de betaína, são doses altas, 400, 500, 600 miligramas de cloridrato de betaína, o que faz com que isso possa ser um produto ruim. Então, assim, eu nunca vou recomendar que você faça autossuplementação, tá? Eu vou sempre pedir para que você faça isso orientado por um profissional capacitado para isso, ou um nutricionista, ou um médico que trabalhe com essa visão aqui da modulação intestinal e tal, até porque nem deveria estar junto, né, o cloridrato de betaína com as enzimas, porque eles têm tempos de ação diferentes e tem que abrir, a cápsula tem que abrir em local diferente, né? O cloridrato de betaína tem que abrir no estômago. As enzimas aqui deveriam abrir no intestino, né? Por isso que a gente fala em cápsulas gastroresistentes. As enzimas digestivas deveriam ser suplementadas em cápsulas gastroresistentes, para que ela não seja aberta o conteúdo dela no estômago e sim lá na frente. Então, assim, por tanta questão técnica, por questão de dose, né? Nem botei dose aqui. Quantos miligramas de papaína, quantos de bromelina? Não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é esclarecer para vocês o que é a enzima digestiva, qual é a importância dela no organismo e que para vocês, a partir de agora, fiquem atentos também em relação ao preparo do alimento e em relação à própria idade biológica do corpo, né? Que a gente sabe que vai perdendo capacidade enzimática. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu vou pedir sim o like aqui no vídeo. Vou pedir para você copiar aqui, divulgar, compartilhar esse vídeo no grupo de família, grupo de WhatsApp, grupo com os amigos. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos aí toda semana para você. E se você quiser fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo todas as semanas aqui do meu canal, você pode acessar o link que está abaixo desse vídeo e se inscrever nesse grande grupo que não para de crescer. Agradeço você por prestigiar esse conteúdo e até o próximo vídeo.